Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Soluções de telecomunicações para a sua empresa. E Unopar. Seu diploma agora dá. Olá, minha gente, estamos de volta com mais uma edição do Sim Notícias, com os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição desta segunda-feira. Várias pessoas detidas por boca de urna durante a votação deste domingo aqui em Linhares. Juiz eleitoral do município faz balanço das eleições 2016 em toda a região. Felizmino Ardizon é novamente eleito prefeito de Rio Bananal. Já em Soretama, Alessandro Broedel derrota o atual prefeito Ismael Loureiro. Com a vitória nos municípios, 3 deputados estaduais deixam a Assembleia Legislativa no próximo ano. Esse número pode ser maior por causa da disputa do segundo turno em municípios da Grande Vitória. Eleito prefeito de Linhares novamente, Guerino Zanon promete criar equipe para avaliar as condições de escolas e unidades de saúde do município. Confira os principais pontos da entrevista coletiva concedida por ele no último bloco do nosso telejornal de hoje. Veja ainda a coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. E o esporte, é claro, você vê com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. O movimento foi grande nas principais sessões eleitorais de Linhares neste domingo. Várias pessoas foram presas fazendo boca de urna, 2 delas candidatos a vereador. Bom, apesar de tudo isso, a votação ocorreu de forma tranquila em todo o município linharense. Muitos eleitores preferiram votar logo pela manhã. O movimento era grande nos locais de votação, principalmente na Escola Marília de Rezende, no bairro Interlagos, maior colégio eleitoral de Linhares. Entre os eleitores, encontramos o seu Lenito, que aos 73 anos de idade ainda faz questão de votar. É porque eu adoro. Tem que escolher as boas pessoas para colocar aqui dentro do nosso município, para administrar a nossa cidade, o nosso município. Já outros linharenses votaram pela primeira vez, como a Bianca. Que agora que eu vou começar a exercer a minha democracia, é a primeira vez que eu vou poder votar para melhorar o país de uma forma, a minha cidade, então é muito importante sim esse momento. Para participar do processo eleitoral é importante para a democracia do Brasil e pela primeira vez, em expectativa também saber como funciona, mas é bom também. Todos os candidatos a prefeitos de Linhares votaram pela manhã. Nossa equipe de reportagem acompanhou cada um dos candidatos em suas sessões eleitorais. O vencedor das eleições municipais 2016 foi Guerino Zanon, do PMDB, com mais de 70% dos votos. Esse será o 4º mandato de Zanon. O pleito eleitoral foi considerado tranquilo pela Polícia Militar, mesmo com a detenção de 5 pessoas que estavam fazendo boca de urna em frente aos locais de votação. Entre os detidos estavam 2 candidatos a vereador do município de Linhares. E um fato que chamou a atenção nesse 2 de outubro foi a sujeira. As ruas de Linhares amanheceram cheias de materiais de propaganda política. Como todos sabem, é proibido fazer boca de urna e distribuir santinhos no dia das eleições. Só que olha o que nós encontramos aqui em frente à Escola Polivalente 1, no bairro BNH. Vários santinhos espalhados pelo chão. Bom, os detidos podem responder a um processo na Justiça Eleitoral. Em Soretama, houve reviravolta nas eleições deste ano. O atual prefeito Ismael Loureiro, do PTB, que vinha buscando com tranquilidade a reeleição, sofreu mais um revés neste domingo e foi derrotado por Alessandro Broedel Torresani, do PSDB. O empresário de 42 anos conquistou 59,36% dos votos contra 28,82% de Loureiro. Das 55 urnas apuradas em Soretama, Alessandro Broedel conquistou 8.330 votos contra 4.044 votos de Ismael. O candidato do PDT, Edson Isidoro, obteve 1.106 votos e a ex-prefeita Jo Rangel, 552. Nós não conseguimos contato com o novo prefeito eleito, Alessandro Broedel. Já em Rio Bananal, o ex-prefeito Felizmino Ardizon foi novamente eleito. Ele também venceu com folga a 2ª colocada na disputa. Já no último bloco do nosso Sim Notícias de hoje, você confere os principais pontos da entrevista coletiva concedida pelo prefeito eleito de Linhares, Guerino Zanon, do PMDB.
A coluna Inteligência Emocional você vê agora com o terapeuta Wellington Magela. Vamos ver. Então, falando ainda de alta performance, para ter alta performance é preciso ter um foco, uma força, uma energia direcionada. E eu costumo dizer que existem 4 ladrões dessa energia na emoção. Onde está o teu pensamento? Se ele está no futuro, você fica muito baseado na ansiedade, na expectativa do que vai acontecer. Se o teu pensamento está muito no passado, normalmente você perde energia com arrependimento daquilo que você fez. Muitas vezes o nosso pensamento está nos outros e a gente fica pensando o que os outros acham da gente, isso também gasta energia. E algumas vezes a gente fica muito preocupado com o ego, na sustentação desse ego. Eu digo sempre, se você quer ter foco, se você quer ter energia, mude o teu pensamento. Quando olhar para o futuro, olhe com estratégias, o que eu preciso fazer para mudar a minha vida. Se você olhar para o passado, olhe com aprendizado. O que eu fiz que eu posso mudar? Se você olhar para os outros, olhe com compaixão. Eles são exatamente o que são, não maiores nem menores que você. Mas quando você pensar em você, pense com autoridade humilde. Saiba no que você é bom. Saiba disso. Mas transmita isso com humildade. Esse é o segredo de ter inteligência emocional. Obrigado, Magela, pela participação e até a próxima semana. Confira agora como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. A terça-feira será com sol entre muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia, principalmente à tarde. A chuva pode ocorrer de forma um pouco mais forte. Em Linhares, mínima de 19, máxima 27 graus. Em Colatina, variação de temperaturas entre 17 e 25. São Mateus com mínima prevista de 20 e máxima de 27. Vitória com mínima de 19 e a máxima 24 graus. Não saia daí. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você vai ver. O juiz eleitoral de Linhares faz um balanço das eleições 2016 na região. É um instante só, nós já voltamos. Nessas eleições municipais, mais uma zona eleitoral passou a funcionar em Linhares. A 28ª zona eleitoral foi transferida para o município para atender a demanda do lado oeste de Linhares. Mais os eleitores, é claro, de Soretama. Já a 25ª zona eleitoral que já existia aqui ficou com a parte leste. O juiz da 28ª zona, Tiago Albani, conversou com nossa reportagem nesta segunda-feira e fez um balanço das eleições aqui na região. Nós tivemos umas eleições limpas, né, para quem teve a oportunidade de ir para as ruas, de ir aos locais de votação. Nós não tivemos aquela sujeirada que ficava na cidade, né, nos dias das eleições, aquela montoeira de papel jogado no chão, santinhos, aqueles plásticos que ficavam, aquelas placas que ficavam jogadas nos terrenos, né, nos muros, sujando a cidade. Nós tivemos uma cidade limpa, uma cidade em ordem, nós não tivemos aqui em Linhares histórico de confronto, de confusões, as prisões foram poucas relacionadas a outros pleitos também de eleições municipais, então foi bastante positiva a impressão que nós tivemos, graças ao apoio dos candidatos que se conscientizaram, dos eleitores. Obviamente a Justiça Eleitoral fez o seu papel, a Polícia Militar e a Polícia Civil também fizeram o papel deles, os apoiadores deram doaram, né, o seu tempo para que tudo isso corresse da melhor forma possível. E a partir de agora, como que fica o trabalho da Justiça Eleitoral? Bom, eu costumo falar e falava isso aos candidatos e aos apoiadores que as eleições não acabam com o voto. As eleições continuam. Agora nós vamos fazer o julgamento da prestação de contas, não é, daqueles candidatos, de todos os candidatos, tanto os que foram eleitos quanto os que não foram eleitos. E os candidatos que tiverem as contas rejeitadas, se for julgado no final, transitar em julgado essa decisão de rejeição de contas, eles podem inclusive vir a perder o cargo caso eles tenham sido eleitos. Então nós começamos agora a fazer esse julgamento. Várias ações que surgiram durante o pleito eleitoral de representações, ações de investigação contra alguns candidatos que abusaram do direito econômico, do direito político, ou algumas representações por propaganda irregular, elas ainda continuam tramitando na Justiça. Algumas delas, inclusive, a depender do resultado, pode levar à cassação de algum candidato que venha a tomar posse, né? E até mesmo a evitar que algum candidato tome posse. Com o resultado das eleições deste domingo, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo terá novidades a partir de janeiro do ano que vem.
Suplentes na disputa de 2014, 3 deputados estaduais assumirão uma cadeira em 2017. José Esmeraldo e Ismael Almeida, do PMDB, e Jamir Malini, do PTN, ocuparão as vagas deixadas por Guerino Zanon, do PMDB, Edson Magalhães, do PSD e Cacau Lorenzoni, do PP, eleitos respectivamente nos municípios de Linhares, Guarapari e Marechal Floriano. Mas esse número pode ser ainda maior por conta da disputa em segundo turno de candidatos na Grande Vitória. Vamos conferir como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6 fechou o dia cotado a R$ 482 a saca. Arábica 7, R$ 419. Conilon tipo 7 fechou o dia valendo R$ 451 a saca. E agora vamos ao resumo do nosso esporte com Altemar Félix. A repercussão do esporte nas eleições municipais 2016 que terminaram no último final de semana. Bem, todos já sabem que a Rede Sim deu goleada na cobertura antes, durante e depois das eleições municipais, com muito mais tempo e identificação com a cidade. E entre os eleitos está um novo vereador cuja bandeira foi o esporte. Você já ouviu muitas vezes aqui no Tabelinha Esportiva e também no Cultura nos Esportes, lá na Rádio Cultura, que é a emissora da Rede Sim. Ele é Jean Menezes, eleito com 1.346 votos. Pois é, minha gente, o Jean Menezes vem bater papo conosco amanhã, 12h30 ao vivo, no programa Tabelinha Esportiva e vai falar dos seus planos para o esporte de Linhares. Ele já antecipou que vai lutar por um estádio maior para a cidade e é do partido do atual ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio do país, o linharense Marcos Pereira. Então, imperdível amanhã o Tabelinha Esportiva. Ele vem também no Cultura nos Esportes, na Rádio Cultura AM 1920, de 11 a meio-dia. Aguardo vocês. Neste domingo, logo após as eleições, o prefeito eleito de Linhares, Guerino Zanon, convocou a imprensa para uma entrevista coletiva em que falou sobre suas primeiras providências que irá tomar após a vitória nas urnas. Confira. A primeira providência é a retomada dos serviços, aquilo que infelizmente deixou de ser realizado e que tem feito nossa população passar por muitas dificuldades, e basicamente nas áreas essenciais e aquelas áreas onde o mais humilde que precisa do poder público, nessas áreas que queremos atuar logo de imediato, tá, fazendo a retomada dos serviços. Essa é a primeira providência. O SAAI foi uma autarquia que, infelizmente, fizeram um desmonte dela, tá? Criado na década de 60 pelo prefeito Antenor Elias, não é isso, Luiz? Antenor Elias, e que sempre produziu excelentes serviços à nossa sociedade. Se planejaram, até lançaram-se um edital para fazer concessão do SAAI, mas primeiro fizeram o desmonte, isso que não é bacana, né? Você destruir uma autarquia para dizer depois que não está fazendo bons serviços e aí querer vender. Não, não é assim que se faz, não é assim que nós trabalhamos. Nós queremos reerguer o SAAI, dar novamente motivação aos seus servidores, como eles tinham quando administramos, para que eles voltem a terem condições de prestar bons serviços à sociedade. E qualquer passo com relação à concessão ou privatização, pode ter certeza que essa discussão será feita com a sociedade, com todos os servidores do SAAI, e nunca por uma decisão isolada do chefe do Poder Executivo. As finanças nós temos condições de acompanhar, porque pelo portal da transparência hoje é claro que temos uma defasagem aí com relação às informações que precisam ser atualizadas, mas o que nós não temos é o que tem a se pagar. Esse que ainda está muito escondido, esse número, né? E o governador falou correto, em qualquer eleição, não é só nessa, eu perdi uma eleição lá em 2012, um fato que contribuiu imensamente para a gente perder aquela eleição foi porque eu disse em um debate que eu não estava disputando um cargo de mágico e sim de prefeito. Então só poderia falar em coisas possíveis, né?
voltei a fazer isso durante toda a campanha, falando do possível. E eu usava uma expressão, usei desde o primeiro dia de campanha e usei no final também, no último debate que teve, que eu estava ali para falar a verdade por inteiro. Vocês devem se lembrar bem que eu usava essa expressão, falar a verdade por inteiro, para mostrar à sociedade. Mas, assim, em meio às dificuldades, Cláudio, colocadas pelo governador, é possível, sim, se retomar os serviços, oferecer um serviço de boa qualidade e, em um segundo momento, avançar. Mesmo com todas as dificuldades que o país está passando. Se for mantido o atual nível de arrecadação do município de Linhares, podem acreditar, eu disse isso também muitas vezes, acreditem, é possível retomar os serviços e avançar. Nós temos um problema hídrico hoje colocado. Nós temos 3 anos em Linhares que a média pluviométrica está batendo em 40%, 50% do histórico. Normalmente cai na faixa, Luiz, que é produtor rural, sabe, na faixa de 1.200 a 1.300 milímetros anos de água. Nós estamos batendo aí entre 400 a 600. Então, não é uma crise que é deste ano, ela já vem de 3 anos. Né? Eles falam que em 2013 choveu muito, mas choveu 400 milímetros em um mês, concentrado. O restante do ano não choveu nada. Então, o que temos que fazer agora? É um trabalho de orientação muito forte. E aí se planejar e executar as medidas necessárias para não sofrermos tanto quando tivermos um outro momento como esse, como reflorestamento das nascentes, dos rios, observar aonde temos olhos d'água e protegê-los, isso é importante, tratar o esgoto das regiões, das vilas rurais, aonde tem as nascentes, os córregos, isso é importante. A gente não ter, como já fizemos em 6, 7 comunidades, nós temos umas 4, 5 ainda aglomerados com bastante população que precisamos entrar com tratamento de esgoto. Isso tudo contribui para a gente ter uma passagem no momento como esse, com mais facilidade. Eu tive cuidado nessa eleição, mesmo o governador Paulo Artung sendo do meu partido, em nenhum momento eu pedi ao governador para vir aqui em Linhares, porque tinha plena consciência e era evidente que nós tínhamos uma outra candidatura de uma deputada também. Então, mantive esse respeito, essa autonomia, assim, até falei com o governador, não precisa ir a Linhares, desde que nós resolvemos a eleição entre nós lá, porque ganhando ela ou ganhando eu, ia perder, né? E ia voltar para a Assembleia. Tá? E eu não queria desconforto nenhum se eu fosse o vencedor, como os números estão mostrando que somos. Eu não queria desconforto nenhum com a deputada em relação ao governador. Mas tanto o deputado Luiz Durão como a deputada Eliana, tá, o sentimento que eu tenho que vão estar abertos para dialogarem com o governo e a nossa bancada federal também, com o governo federal, para a gente captar recursos para o nosso município. A partir de segunda-feira, amanhã, eu já quero ter uma equipe levantando as questões das escolas, das unidades de saúde, tá? O que é possível fazer de imediato no pronto-socorro do HGL, olhar o contrato e por que está parado ainda a UPA, o Centro de Tratamento de Dependentes Químicos no Planalto. Então, uma série de medidas já vamos começar a tomar, mesmo antes de assumir, que é a identificação e quais os caminhos que temos para logo em 1º de janeiro começarmos a dar soluções aos problemas que estão hoje colocados e que a tendência é se agravar até 31 de dezembro deste ano. Então, mesmo com a escassez de recursos, a gente eliminando valores de contratos que sabemos que não é o real, tá? Vai sobrar dinheiro para a retomada do serviço. Os perdedores foram eles, com essa maneira de fazer política só no ataque. É impressionante como não tentaram buscar convencer a população de que eles tinham bons projetos para a nossa cidade e apenas querendo mostrar os defeitos do concorrente.
E lá atrás eu já chamava atenção, eu chamava a atenção deles para isso. Não podemos ir para uma eleição apenas para colocar os defeitos dos concorrentes. Isso também faz parte do jogo. Mas o que conta mais para a população é quais são as propostas de cada um para mudar uma realidade que está colocada e é de conhecimento de todos. Então, a opção que eles fizeram levou a cada um deles ter os números que estão hoje sendo divulgados depois da apuração. Faltou a habilidade deles, porque numa eleição de 5 candidaturas, o natural é que você ganhe com a margem menor, né? Mas assim, contou o nosso histórico enquanto gestor público e contou também a ineficiência que estiveram no decorrer da campanha. Bom, minha gente, assim essa edição do Sim Notícias fica por aqui. Você, claro, continue interagindo conosco no número do WhatsApp que aparece aí, ó, 998506060. Pode também deixar sua mensagem nas redes sociais no facebook.com/TVC Linhares e conferir todo o nosso conteúdo no nosso canal direto no YouTube. Já o telefone da redação aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, bom início de semana. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.